A paz do Senhor, povo bonito, tudo bom? Estamos aqui em mais um Caminhando Junto aqui com você. E hoje, continuando o nosso tema, da tentação, a gente vai estudar um pouquinho sobre as armadilhas que Satanás tem e, ao mesmo tempo, as estratégias que Jesus nos dá para a gente conseguir vencer essa tentação. Então eu queria que você abrisse a Bíblia aí em Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11, que dizem assim: E disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Somente ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E no 11 diz assim: Então o diabo o deixou, e eis que vinham os anjos de Deus e o serviram. Queria falar um pouquinho sobre a tentação de Jesus com você. É um tema bem batido às vezes, mas que a gente não presta atenção em alguns detalhes. Primeiro, e aí se a gente precisar passar mais tempo vendo isso, eu sempre costumo dizer, quando eu tenho a oportunidade de pregar mais de uma vez, que é melhor a gente comer devagarzinho a palavra de Deus e degustar e se alimentar com ela, porque ela tem algo poderoso para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, o que eu queria destacar nessa palavra aqui é que Jesus, antes de ser tentado, ele recebeu do Pai uma declaração pública de amor. E mesmo depois dessa declaração pública de amor, Deus resolve levar Jesus para o deserto. Muitas vezes, Deus nos leva para o deserto. É Ele que nos leva para nos provar. Mas o fato dele nos levar para o deserto não muda o fato de que nós somos amados e que Ele tem provado o seu amor para conosco. Não somente por ter dado o seu Filho, mas por ter nos concedido a oportunidade de estar na sua presença, desfrutando do seu cuidado diário, sabe? Então, quando você passar por uma grande prova, relaxa, você ainda continua sendo amado. E lembra das palavras que o Senhor falou quando Ele disse para você que você era especial para Ele, que Ele tinha um grande plano na sua vida, que você era amado. Você continua sendo tudo isso para Deus. E quando Jesus foi tentado também, Ele estava lá, Ele foi amado. Mas eu aprendi, lembra que a gente, no vídeo anterior, a gente estava falando da diferença de tentação e provação? Jesus foi provado por Deus no deserto, mas a tentação quem fez foi o diabo. A tentação é uma sugestão de Satanás para você resolver de forma inadequada, tentar sair da prova de forma inadequada e, claro, ser reprovado por Deus, naquilo que Ele está te provando. Então, a tentação é uma fuga. Ela é uma sugestão de uma fuga para que a gente saia de alguma prova que a gente vive. Veja, nesses 40 dias, Jesus não tinha água, comida, companhia. Provavelmente ele tinha ainda a companhia do Espírito Santo, mas a alma dele e a carne dele começaram a ficar sedentos. Lembra daquele texto que eu citei lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, no vídeo anterior? Jesus foi tentado dessas 3 maneiras. Vamos ver? Primeiro, Satanás disse assim: olha, se tu és filho de Deus, ou seja, ele contestou a palavra de Deus, porque Jesus tinha vindo de um momento onde Deus, o próprio Deus, tinha falado através do Espírito Santo: esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E Satanás chegou e disse: olha, se tu és filho de Deus, se tu és verdadeiramente esse filhinho amado do Pai. Ele contestou a palavra de Deus. E é por isso que Jesus só respondeu a ele mediante a palavra de Deus, para provar o poder e a autoridade que essa palavra tem. E ele disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que Satanás estava dizendo? A concupiscência da carne. Jesus, olha, presta atenção nela. Você precisa se alimentar. A sua carne pede isso.
E Jesus disse: eu tenho domínio próprio, Satanás. Eu não estou nem aí para minha carne. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca de Deus. Aquilo que o meu Pai falou é muito maior do que aquilo que a minha carne pede. É muito maior do que aquilo que me falta. É muito maior. A palavra de Deus, ela está acima de todas as minhas necessidades físicas, biológicas, sabe? Eu tenho domínio sobre o meu corpo. Jesus falou para ele com essa resposta. Aí Satanás disse assim: ah, tá bom, tem domínio sobre o corpo, né? Conhece a palavra, né? Tá bom. Vou te levar aqui na Cidade Santa, olha. Cidade Santa, o templo, as coisas sagradas. Se tu és o Filho de Deus, mostra o teu poder então. Se joga daí, porque a palavra diz que aos teus anjos, que os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não aconteça mal algum contigo. Aí Jesus foi tentado na soberba da vida. Mostra, Jesus, quem o Senhor é. O Senhor é o cara. Mostra. E Jesus disse, acho que Jesus pensou assim: se eu sei dessa tentação, primeiro, eu estou fazendo aquilo que ele quer. Então, na verdade, a autoridade e o senhorio acabam sendo dele. Segundo, eu perco a oportunidade de cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. E aí, o que aconteceu? Ele simplesmente respondeu a Satanás: eu vou te mostrar que eu tenho autoridade usando a minha autoridade de verdade. Satanás, a palavra diz, a Escritura diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Você sabe perfeitamente quem eu sou, cale a sua boca e não me tente. E a terceira questão foi que Jesus disse, Jesus foi tentado nas riquezas, naquilo que a gente ambiciona. E aí foi quando ele disse: Satanás, vai-te, não adianta, não colou. Eu já estou terminando esse vídeo, mas eu queria dizer a você, assim como Jesus, nós também somos tentados. E assim como Jesus, nós também temos estratégia de Deus para vencer a tentação. A estratégia está na palavra, a estratégia está no domínio próprio, a estratégia está em dar honra para quem tem honra, que é para Deus, a glória para quem tem glória, que é para Deus. E a estratégia está na nossa adoração, sem mistura, sem negociação. Que Deus abençoe a sua vida. Vou ficando por aqui e chegando em casa também, olha só. Caminhamos juntos. E até o nosso próximo Caminhando Juntos.